Na troca de presentes de Natal da família, dei ao meu irmão um envelope lacrado com o aluguel pago por 3 meses. Ele abriu, olhou ao redor e disse: está tentando compensar o fato de não ser necessário para essa família. A sala inteira caiu na gargalhada, menos eu. Apenas peguei o envelope de volta e falei: é bom saber. 10 minutos depois, todo mundo gritava: por favor, escuta a gente. O envelope continha $2.400 em dinheiro. 3 maços de notas de 100, presos com clipes, bem organizados, o suficiente para cobrir o aluguel pelos próximos 3 meses. Não coloquei cartão, nem mensagem. Só o dinheiro. Achei que ele entenderia. Ele abriu o envelope com preguiça, como se já soubesse que era algo meu e que não valia a pressa. Tirou as notas, levantou as sobrancelhas e disse alto, para todo mundo ouvir: está tentando compensar o fato de não ser necessário para essa família. Risadas. Gargalhadas de verdade. Meu pai bateu palmas. Minha mãe riu e cobriu a boca. Minha tia Sharon ficou até sem ar. Alguém murmurou alguma coisa absurda. E eu fiquei ali parado, segurando uma caneca de café vazia, olhando para eles e me perguntando por que eu ainda me dava o trabalho de aparecer. Ninguém disse obrigado. Nem um simples isso ajuda. Jake nem percebeu o que aquilo significava. Como se $2.700 simplesmente caíssem do céu pra gente como ele. Ele tem 23 anos, está desempregado, não tem currículo e passa os dias dormindo, jogando ou fingindo que está procurando emprego. Meus pais dizem que ele está apenas amadurecendo mais tarde. Eu chamo de dependente profissional. Estendi a mão, peguei o envelope da mão dele, coloquei no bolso do meu casaco e disse: é bom saber. Foi isso. Só 3 palavras, mas o clima mudou na hora. Como se alguém tivesse apertado o botão de mudo da festa. O barulho dos talheres parou. As risadas cessaram. Eu não gritei. Não parecia bravo. Só me levantei e comecei a vestir minha jaqueta. Mamãe foi a primeira a quebrar o silêncio. Oliver, não faz isso. Foi só uma piada. Depois veio o papai. Vamos, ele não quis dizer nada. Senta, come alguma coisa. As tias também entraram. Não vamos estragar o Natal. Você tá interpretando tudo errado. Você sabe como seu irmão é. Sim, eu sei. Esse é o problema. O que eles não sabiam é que eu já estava no meu limite. Há meses, venho pagando o aluguel, as compras e as contas deles. Todo tipo de desculpa, da suposta lesão nas costas do meu pai até a repentina pausa na carreira da minha mãe, terminou comigo fazendo transferências para manter todo mundo à tona. E ninguém nunca parou para perguntar se eu estava bem. Só presumiram que eu deveria continuar aparecendo, pagando, sendo o responsável. Enquanto Amanda passava o Natal com a família dela em Vermont, eu estava aqui sendo zoado por ter feito demais. Então eu falei, da forma mais clara possível, que aquele seria o último mês em que pagaria as contas deles. A partir do mês que vem, o Jake que se virasse para pagar o próprio aluguel. Eu não queria mais brincar de banco da família. Foi aí que começou a gritaria de verdade. Todo mundo tinha algo a dizer. Que eu estava exagerando. Que ia me arrepender. Que era só uma brincadeira idiota e que eu precisava criar uma casca mais grossa. Mas eu não levantei a voz. Não me defendi. Não expliquei. Simplesmente saí. Deixei a porta aberta atrás de mim. Sem bater. Sem olhar para trás. Só o ar frio e a sensação silenciosa de que alguma coisa, enfim, tinha se quebrado. Achei que sair do jantar de Natal fosse ser a parte mais difícil. Mas, no fim das contas, foi a coisa mais fácil que fiz em anos. As consequências começaram na manhã seguinte, chamadas perdidas, mensagens longas, áudios cheios de culpa. Minha mãe entrou em modo drama total. Você envergonhou seu irmão no Natal. Essa família já passou por tanta coisa. Você sempre foi aquele em quem a gente podia confiar. Ela nem mencionou o envelope. Nem o fato do Jake ter me humilhado na frente de todo mundo. Já pulou direto para a parte onde eu era o problema por ter reagido. Ignorei tudo. Não li nada.
No segundo dia, as mensagens ficaram mais diretas. Seu pai está tentando falar com você como um homem. Não o exclua. Então fui jantar com eles. Não esperava muito, mas achei que podia ouvir o lado deles e dizer o meu. Jake estava exatamente como eu imaginava, de capuz, olhando pro celular, sem dizer uma palavra. Mamãe tentou bancar a anfitriã, como se fosse dia de ação de graças e não uma reunião para conter os danos. Meu pai fez uma tentativa forçada de puxar papo sobre o mercado de ações, o que foi hilário, considerando que fui eu quem pagou a conta de luz deles nos últimos 3 meses. Depois do jantar, ele parou de fingir e começou a falar sobre perspectiva. Sobre como o dinheiro complica as coisas. Sobre como ele se sente quando perde o controle da situação. Aí veio o discurso. Não um pedido de desculpas, mas uma justificativa. Se você pudesse ajudar só em fevereiro, a gente conseguiria ajeitar tudo. Tenho uma pista de trabalho. O Jake tá pensando em fazer um curso. É só uma fase ruim, só isso. Foi aí que percebi, ninguém tinha entendido nada. Eu disse que não se tratava de um envelope. Eu falei que estive pagando as contas deles, consertando o carro da família, cobrindo os cheques sem fundo do Jake há 2 anos. E o que recebi em troca? Desprezo. Piadas. Riram de mim por fazer o que nenhum deles conseguiu fazer. Jake, finalmente, tirou os olhos do telefone e murmurou. Ninguém te pediu para fazer isso. Eu dei uma risada curta. Me levantei e disse. Vocês têm 30 dias para descobrir como funcionar como adultos. Mamãe começou a chorar. Papai disse que eu estava exagerando. Jake voltou pro telefone. Deixei minha chave na mesa do corredor e fui embora. Nem me despedi. Na semana seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. O aluguel vence em 5 dias. Por favor, mande o que puder. Enviei $1 no Venmo. Legenda. Mais do que posso pagar. Essa foi a última vez que mandei qualquer coisa para eles. Nos primeiros dias, tudo ficou em silêncio. Acho que estavam esperando que eu voltasse, como sempre, com um cheque e um pedido de desculpas. Mas eu não voltei. Eu estava esgotado. O que eles não sabiam é que Amanda e eu estávamos morando juntos desde novembro. Nada dramático, só 2 pessoas que gostavam de ficar perto uma da outra. A família dela não sabia muito sobre mim, além de alguns encontros de família. Eu era educado, quieto, ninguém marcante. Mas isso mudou depois do Natal. O pai da Amanda me ligou, do nada, pedindo ajuda para consertar umas prateleiras na garagem. Fui. Parte porque não tinha nada melhor para fazer, parte porque gosto dele. Passamos algumas horas no frio, mexendo em ferramentas, conversando sobre carros antigos. Nada muito profundo. Mas então ele perguntou se eu queria ficar para o jantar. E eu fiquei. Aquele jantar virou 3 jantares, depois uma visita no fim de semana e, por fim, um convite espontâneo para o brunch de ano novo do primo dela. E foi a coisa mais estranha. Fui tratado como uma pessoa, não como um caixa eletrônico ambulante, não como alguém para ser explorado ou manipulado com culpa. A família dela realmente me ouvia quando eu falava. Eles perguntaram sobre meu trabalho, meus hobbies, o tipo de música que eu curtia. A mãe da Amanda perguntou se eu gostava de pão de banana. No dia seguinte, apareceu com um pão quentinho que ela mesma assou, só porque eu tinha comentado isso uma vez. Era tudo tão normal, tão leve. E, de um jeito estranho, parecia que eu estava sendo um convidado na minha própria vida até ali. Na véspera de Ano Novo, a gente estava sentado em volta da lareira na casa dos pais da Amanda, tomando vinho barato e contando histórias de primeiros encontros desastrosos, quando recebi uma mensagem do Jake. Você pode me emprestar $400 para comprar uma TV nova? A nossa quebrou. Sem oi, sem espero que você esteja bem. Apenas um pedido direto, como se nada tivesse acontecido. Enviei $1. A legenda dizia. Isso é mais do que posso pagar. Nunca tive resposta. Essa foi a última vez que ouvi qualquer coisa deles. Na segunda semana de janeiro, comecei a notar algo estranho. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de última hora.
Era quase perturbador. Eu estava tão acostumado a ser cobrado ou pressionado o tempo todo, que o silêncio deles parecia o silêncio antes de uma tempestade. E então, numa noite, alguém bateu na porta. Eram umas 8 da noite. Estava congelando lá fora. Era meu pai. Nenhuma mensagem antes. Nenhum aviso. Só apareceu, parado ali com uma jaqueta fina, como se ainda fosse normal ele surgir na minha porta sem avisar. Ele não perguntou se era um bom momento. Nem esperou eu convidar para entrar. Simplesmente passou por mim e entrou no meu apartamento, como se ainda tivesse algum direito ali. Como se estivéssemos de volta aos tempos em que eu morava sob o teto dele e não bancando a hipoteca a cada 2 meses. Felizmente, Amanda não estava em casa. Tinha saído com a irmã. Eu não estava pronto para que ela visse ao vivo essa parte da minha vida. Ele não se sentou. Ficou parado no meio da sala e disse: "Preciso falar com você sobre uma coisa séria." Me encostei na parede e esperei. Ele foi direto ao ponto. Estavam 2 meses atrasados com a casa. A empresa do financiamento estava ligando. Tinha um aviso colado na porta naquela manhã. Disse que precisavam de $8.000 para colocar tudo em dia e evitar a execução da hipoteca. Eu não disse nada. Ele começou a se justificar. Falou que estava procurando trabalho. Falou que o processo de aposentadoria por invalidez ainda estava pendente. Falou que o Jake estava passando por uma fase difícil, mas que tinha planos de se reorganizar. Eu fiz só uma pergunta. Onde o Jake está agora? Ele olhou pro chão e respondeu. No quarto dele, tocando alguma coisa, claro. Aí ele disse: "Olha, eu sei que a gente não demonstra, mas a gente valoriza tudo o que você fez. Não é fácil pedir isso, mas, se a gente perder a casa, sua mãe, isso vai acabar com ela." Eu disse que sentia muito. E eu sentia mesmo. Mas que não ia emprestar nada. Nem $8.000. Nem 800. Nem 8. Ele me olhou como se não conseguisse processar aquilo. Como se fosse um teste, e eu tivesse dado a resposta errada. Ele disse: "Então é isso. Você vai deixar sua família afundar." Eu respondi que não deixei ninguém afundar. Eles é que estavam se agarrando a mim enquanto se recusava a nadar. E eu estava cansado de ser o bote salva-vidas. Ele ficou em silêncio. E então disse a frase que selou tudo. Eu devia saber que você viraria as costas quando as coisas ficassem difíceis. Foi aí que abri a porta e disse que ele precisava ir embora. Ele não discutiu. Só saiu, sem dizer mais nada. No dia seguinte, recebi uma mensagem em grupo da minha mãe. Daquelas mensagens genéricas que ela mandava quando alguma coisa ruim acontecia. Oi, família. Estamos passando por uma crise e tentando levantar fundos para salvar a casa. Qualquer ajuda é bem-vinda. Obrigado e que Deus abençoe. Li 3 vezes, esperando por algo. Qualquer coisa. Um reconhecimento, uma responsabilidade. Mas não tinha nada disso. Alguns parentes responderam com ofertas modestas. Podemos ajudar com $100. Nos diga do que precisam. Estamos orando por vocês. Fiquei em silêncio. 3 dias depois, Jake me mandou uma mensagem. Ei, as coisas estão feias. Estou vendendo meu PC e tentando juntar o que der. Você pode ajudar com o resto? Juro que devolvo. Sem um oi. Sem desculpas. Respondi com uma palavra. Não. Ele respondeu na hora. Então você vai mesmo deixar a gente perder a casa? Uau. Não respondi. O que eu podia dizer que ainda não tinha dito? Cada palavra virava combustível para mais culpa, mais manipulação. Naquele fim de semana, Amanda e eu fomos ao jantar de aniversário do primo dela. A família dela começou a me incluir em tudo. Encontros, brunches, tarefas aleatórias. O pai dela até me chamou para ajudar a montar uma nova bancada de trabalho na garagem. A mãe dela me puxou de lado antes do jantar e disse: "Você faz bem para ela. Espero que saiba que estamos felizes por ter você por perto."
Assenti. Não confiei em mim mesmo para falar. Foi mais difícil do que eu esperava. Mais tarde, naquela noite, conferi meu celular e vi mais uma mensagem da minha mãe. Dessa vez, só um link do GoFundMe com uma foto da nossa casa e uma meta de $8.000. A descrição dizia: dificuldades inesperadas. Por favor, nos ajude a manter nossa casa. Qualquer valor ajuda. Nenhuma menção ao Jake. Nenhuma menção aos anos de má administração. E, claro, nenhuma menção a mim. Cliquei no botão de doação. Digitei $1 e enviei. Anônimo. Sem recado. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava começando a respirar. Fevereiro veio e passou. Nenhuma palavra deles. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum e-mail. Nada. O GoFundMe estagnou em $740. Chequei uma vez ou duas, mais por curiosidade do que por preocupação. Havia comentários de pessoas que eu mal lembrava. Uma ex-colega da minha mãe, uma antiga vizinha da rua onde cresci. Todos dizendo coisas como: estamos orando por vocês. Espero que consigam superar isso. Ninguém mencionou o filho queridinho. Ninguém perguntou por que Jake não estava ajudando. Porque o filho adulto, ainda morando na casa, não tinha vendido a cadeira gamer, os tênis caros, ou o senso de direito que carregava há 10 anos. A casa não foi para leilão naquele mês. Alguém apareceu com o dinheiro. Talvez um tio, uma tia. Não me importei o suficiente para descobrir. Eu tinha seguido em frente. Ou, pelo menos, era isso que eu dizia para mim mesmo. Mas ainda havia pequenos ecos. Amanda e eu estávamos na casa do irmão dela, num fim de semana, ajudando a pintar o quarto do bebê, quando vi uma notificação no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Te vi com a família da Amanda. Bem aconchegante aí, né? Já esqueceu da gente. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de apagá-la. Nenhuma resposta. Nem valia a energia. A família da Amanda, por outro lado, continuava me puxando para perto. Devagar, sem pressão. Eu ia lá só para consertar uma torneira pingando, e o pai dela me servia uma cerveja depois, perguntava sobre o trabalho, falava de esportes. A mãe dela começou a me pedir para levar pratos nas festas da comunidade, como se eu sempre tivesse feito parte do grupo. O priminho dela até me perguntou se eu podia ensiná-lo a dirigir no câmbio manual no verão. Era sutil, mas constante. Eles nunca pediam nada. Nunca brincavam às minhas custas. Simplesmente, me incluíam. Numa tarde de domingo, o pai da Amanda me ligou diretamente. Disse que ia fazer um churrasco simples e queria saber se eu podia ajudar na grelha. Cheguei lá e ele me entregou o pegador como se estivesse passando a tocha. Nem perguntou se eu sabia fazer aquilo, só presumiu que sim. No meio da tarde, a Amanda se inclinou e sussurrou: Você tá bem? Eu disse: Tô. E era a verdade. Era estranho estar ali, virando hambúrgueres, rindo com pessoas que não conheciam a minha versão antiga. Gente que não sabia do cara que dirigia 1 hora a cada 2 semanas para arrumar o encanamento de outra casa, ou pagar a fatura de cartão de crédito que nem era dele. Eles não me viam como alguém quebrado, amargo, ou forçado a ser eternamente responsável. Eles só me viam. Alguns dias depois, recebi uma última tentativa da minha mãe. A mensagem dizia: Você pode nos ajudar a comprar uma TV nova? Só uma pequena. A nossa morreu de vez. O Jake tem estado mal ultimamente. $400 já ajudavam. Fiquei olhando para a tela um tempo. Depois mandei $1 com a legenda: Diz pro Jake pegar um livro. E foi isso. A última vez que ouvi falar deles. Sem um obrigado. Nem mesmo um silêncio simbólico. E, pela primeira vez, não pareceu castigo. Pareceu merecido. Em março, o silêncio da minha família tinha se transformado em algo sólido. Não era uma guerra fria, era mais como uma resignação mútua. Ninguém mais tentou contato.
Nada de cutucadas do Jake, nem culpa disfarçada da minha mãe, nem mensagens vagas com tom passivo-agressivo de números desconhecidos. Achei que fosse me sentir sozinho. Mas não me senti. Amanda e eu estávamos construindo algo que finalmente parecia estável. Nada espalhafatoso, nada de comédia romântica, só consistência. Ela deixava bilhetinhos na cozinha, tipo: não esquece seu almoço. Ou: comprar leite com um desenho bobo de uma vaquinha. Eu me pegava animado para fazer coisas simples, como ir à feira no sábado só para discutirmos qual maçã era melhor. Não era um amor de filme. Eram pequenos gestos. Reais. Mas foi com a família dela que a mudança de verdade começou. A mãe da Amanda, de todas as pessoas, foi quem desencadeou isso. Num domingo à tarde, ela me pediu para chegar mais cedo para ajudar com as cadeiras do chá de bebê da prima dela. Achei que fosse só ajuda com organização. Mas aí ela me entregou uma lista de tarefas como se eu já fosse parte da logística oficial. Nem hesitei. Só fiz. Em algum momento da festa, notei o pai da Amanda me observando. Pensei que ele estava me julgando de novo. Velho reflexo. Mas quando todos foram embora e a gente desmontava as decorações, ele disse algo que me pegou de surpresa. Você se sai bem. Já vi muita gente desistir com menos. Ele não entrou em detalhes. Não disse o que sabia ou o que a Amanda contou. Mas ficou ecoando na minha cabeça. Naquela noite, me peguei rolando mensagens antigas da minha família. Nada dramático. Só, olhando. Tentando lembrar o que já foi. Lembrando da sensação de só ser desejado quando tudo dava errado. Não respondi nenhuma. Apaguei a conversa inteira. A próxima reviravolta veio do nada. Amanda e eu estávamos comprando tacos quando ela disse, casualmente: ah, a propósito, minha prima Júlia convidou a gente para passar um fim de semana na casa do lago mês que vem. Parei por um segundo. A mesma que não lembrava do meu nome nas 4 primeiras vezes que nos vimos? Ela riu. É, mas agora você é o Oliver que consertou a churrasqueira, então parece que foi promovido. Parecia algo bobo. Só um fim de semana normal. Até que o marido da Júlia, o Brian, me puxou de lado na sexta-feira à noite e disse que queria conversar sobre trabalho. Acontece que ele trabalhava numa empresa pequena que estava procurando um gerente de projetos com experiência em TI. Ele não sabia muito sobre mim. Só o que a Amanda contou. Que eu era confiável. Organizada e longe de ser uma idiota, mas ele estava interessado. Ele disse: você não está no LinkedIn, o que é estranho. Mas as pessoas lembram como você as fez se sentir. Isso conta mais. Eu nem sabia que estava sendo considerado para nada. Conversamos por 1 hora. No final do fim de semana, eu tinha uma proposta provisória. Menos viagens, mais flexibilidade, salário melhor. Amanda me encontrou sentado no cais, naquela manhã de domingo, só olhando para a água. Ela perguntou se eu estava bem. Assenti, ainda processando. Porque, no fundo, alguma coisa em tudo aquilo parecia roubo, como se eu estivesse pegando algo que não era para mim. Uma família que não era minha. Uma oportunidade de emprego que apareceu entre cervejas. Uma paz que eu não tinha conquistado, pelo menos não da forma como eu costumava achar que merecia. Contei para ela sobre a oferta. Ela só disse: eu te falei que eles iam gostar de você. Na semana seguinte, minha mãe ligou. Primeira vez em meses. Sem recado na caixa postal. Só uma ligação perdida. Deixei passar. Depois, veio uma segunda ligação, seguida de uma mensagem. Podemos conversar? Nada de ruim. Só conversar. Por um segundo, senti aquela velha contração no peito. O impulso automático de facilitar as coisas, de ceder, de consertar. Mas eu não liguei de volta. Encaminhei a chamada. Mandei uma mensagem para Amanda. Ela respondeu: sua vida tá mais tranquila agora. Continua assim. E ela estava certa. Quanto mais eu me afastava, mais tudo se tornava claro. Eles não estavam me procurando porque sentiam minha falta.
Estavam me procurando porque as coisas não estavam funcionando sem mim. Mas eu estava cansado de ser função, peça sobressalente, solução de emergência. Pela primeira vez, não senti que estava fugindo. Senti que tinha chegado. Abril começou com um tipo de paz que me deixou desconfiado no início. Continuei esperando a próxima cobrança, a próxima tentativa de me puxarem de volta. Mas o telefone ficou em silêncio. A caixa de entrada limpa. O peso que eu tinha me acostumado a carregar, financeiro, emocional, tudo, tinha sumido. Aceitei o emprego que o Brian ofereceu. Ele me mandou uma mensagem numa manhã com a data de início e uma lista de documentos de integração, como se mudar a trajetória de alguém fosse a coisa mais comum do mundo. Assinei no mesmo dia. Melhor salário, menos estresse, e ninguém me tratando como uma máquina feita só para resolver problemas dos outros. A família da Amanda ficou sabendo. Claro, não por mim. Nunca fui de falar sobre vitórias. Mas a mãe dela soube pela Amanda, e aí se espalhou como fogo em Campo Seco. O pai dela nos chamou para jantar. Fez costelas. Abriu uma garrafa de vinho que costumava guardar só para os feriados. No meio da refeição, ele ergueu o copo e disse: ao Oliver, por saber quando vale a pena continuar numa briga, e quando é hora de ir embora. Todos brindaram. Eu disse: obrigado. E foi isso. Sem piadas. Sem alfinetadas. Sem lembranças embaraçosas de erros antigos. Só pessoas felizes por mim. Naquela mesma noite, quando voltamos para casa, eu vi uma chamada perdida da minha mãe. Sem mensagem. Só uma ligação às 21h46. Um número que eu sabia de cor, mas do qual não tinha notícias há meses. Ficou ali na tela como uma pergunta que eu não queria responder. Alguns dias depois, veio uma mensagem de voz. Seu primo disse que você conseguiu um novo emprego. Fico feliz por saber disso. Espero que esteja bem. Ainda estamos aqui, se quiser voltar. Voltar. Como se tudo que eu tivesse feito fosse dar um tempo. Como se o que aconteceu no Natal não tivesse mudado nada. Como se anos sendo tratado como um caixa eletrônico com pernas pudessem ser zerados com uma mensagem de 5 segundos e sem a palavra desculpa. Não respondi. Nem salvei o número dessa vez. A próxima mensagem veio em maio. Era do Jake. Uma captura de tela de uma TV de tela plana em promoção na Best Buy por $399. Abaixo, só uma frase. Você poderia ajudar. $400 não é muito para alguém como você. Sem saudação. Sem contexto. Nenhuma tentativa de fingir preocupação fraterna. E eu, não fiquei bravo. Não suspirei. Não senti nada. Enviei $1 para ele. Legenda. Ainda é demais. Ele nunca respondeu. Essa foi a última vez que ouvi falar dele. Amanda e eu fomos para casa do lago de novo naquele fim de semana. Só nós dois. Sem planos. Sem pressa. Ela levou livros. Eu levei carvão e carne. Grelhamos. Nadamos. Jogamos cartas velhas e conversamos sobre nada até o sol se pôr. Parecia algo saído de uma vida que eu nunca pensei que poderia viver. Naquela noite de sábado, sentada perto da lareira, com um cobertor no colo e o cabelo ainda molhado do lago, Amanda me perguntou: você sente falta deles? Pensei mais do que achei que pensaria. Não foi porque eu não soubesse a resposta. Foi porque, finalmente, entendi o que ela realmente estava perguntando. Eu disse: sinto falta do que eu gostaria que eles fossem. Mas aquela versão deles nunca existiu. Acho que eu estava perto demais para enxergar isso. Ela assentiu com a cabeça, só uma vez. Bom. Depois que ela foi dormir, fiquei mais um tempo perto da lareira. Peguei o celular, rolei pelas mensagens antigas uma última vez. E então comecei a apagar. Cada número. Cada conversa. Até os contatos salvos. Eu não queria a tentação. Não queria o peso. Existe um ponto de virada em que você simplesmente para de se explicar.
Quando você desiste de tentar mostrar seu lado esperando que, um dia, alguém entenda. Eu não estava mais explicando. Não esperava desculpas. Nem mudança. Eu tinha mudado. E isso já era suficiente. Quando fui para a cama, Amanda se mexeu no colchão, meio dormindo, e murmurou: "Está tudo bem?" Beijei a testa dela. Sim. Finalmente, está tudo bem. Atualização. Uma pequena surpresa que me atingiu com mais força do que eu imaginava. Já faz alguns meses desde que tudo aconteceu. Eu nem planejava escrever mais nada. Achava que a história tinha acabado onde deveria. Ruptura total, emprego novo, Amanda. A família dela praticamente me adotou. E a minha antiga vida desapareceu no retrovisor. Mas na semana passada, algo me pegou de surpresa. Amanda e eu estávamos na casa dos pais dela, num almoço simples de domingo. Nada demais, sanduíches e limonada no quintal. A mãe dela sumiu lá dentro por uns minutos e voltou com uma caixinha de papelão. Daquelas que parecem de joias, só um pouco maior. Ela me entregou e disse: "Não é nada demais. Só algo que encontramos limpando o sótão." Abri. Lá dentro, uma foto antiga de Polaroid. Amanda e eu, no nosso primeiro dia de ação de graças com a família dela. Eu estava com um prato de papel cheio de comida, no meio de uma mordida, parecendo confuso e meio rindo. Ela estava ao meu lado, apontando para alguma coisa fora da foto, rindo tanto que os olhos estavam fechados. Eu mal lembrava que essa foto existia. A mãe dela disse: "A gente guardou porque foi o dia em que percebemos que você se encaixava." Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Não pela foto em si, mas porque alguém teve o cuidado de lembrar daquele momento. De me incluir numa memória que eu nem sabia que tinha significado. Guardei a caixinha. Hoje ela fica na estante da nossa sala, bem ao lado de uma planta que a Amanda jura que não está morrendo. No fim das contas, só queria dizer uma coisa. Às vezes, a maior surpresa não é um gesto grandioso. É só alguém mostrando que você foi visto. Que você importava mesmo em silêncio. Sem precisar pedir nada em troca.